aí, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem? Aqui é a professora Ana de Química e hoje nós vamos falar sobre a distribuição eletrônica de ânions, tá? Então, a gente já viu ali a distribuição eletrônica dos átomos neutros, vimos dos cátions e agora dos ânions, certo? Então, olha só, os ânions, eles vão ser os íons de átomos que receberam elétrons. Então, eles estão recebendo carga negativa. Ou seja, eles ficam com mais carga negativa, né, mais elétrons do que carga positiva ali, que nós temos os prótons. Se a gente for parar para pensar, né, olha só, eu tinha ali um átomo que ele tem 4 prótons, né, número atômico 4, ele tinha 4 elétrons. Esse era o átomo neutro. Aí esse cara recebeu um elétron. Esses aqui são meus elétrons, tá? Essa mãozinha aqui. Aí ele vai lá e recebe mais um elétron. Fechou? Agora eu tenho 4 prótons e 5 elétrons. Então, se eu tenho 5 elétrons, eu tenho uma carga negativa a mais. Então, por isso, quando nós estamos falando de ânions, os ânions, eles recebem aquela carguinha negativa lá em cima, tá? Então, menos 1, né? Menos 2, 2 menos, enfim. Você vai ter ali uma carga negativa, porque eles têm mais elétrons do que prótons. Quando nós falávamos dos cátions, os cátions, eles tinham mais prótons, mais carga positiva. Por isso que os cátions, eles ficam positivos, tá? E os ânions, eles vão ficar negativos. Só que, quando a gente está falando disso, nós estamos falando de mudanças na eletrosfera. O resto continua tudo normal, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui, né? O que a gente tinha para os átomos neutros. Como é que chegava essa representação? Então, eu tenho aqui o símbolo, né, do elemento, né? O sódio. Aqui em cima, 23, vai ser a massa atômica representada pela letra A. Aqui embaixo eu tenho, então, o número atômico representado pela letra Z, que aqui é 11. Quando eu falo de um átomo neutro, esse número atômico, né, que é igual a 11, ele vai ser também o número de prótons e o número de elétrons, tá? Então, para um átomo neutro, o número de elétrons é exatamente o mesmo, né, número de prótons. Então, eu estou falando ali, né, fica até meio redundante, eu falo sempre a mesma coisa. Número atômico 11, prótons é 11, elétrons é 11, tá? Então, isso para um átomo neutro fica igual. Quando a gente vai transformar, né, esse átomo em um íon, a gente está mexendo apenas na eletrosfera. Então, a única coisa que vai sofrer uma mudança é o número de elétrons. Só que isso altera ali a distribuição eletrônica. Porque nós temos que a distribuição ela vai fazer a organização desses elétrons, né, do átomo, mas a partir do momento que ele tem mais ou tem menos, essa distribuição, essa organização, ela fica diferente. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, olha só, vem comigo. Eu tenho aqui, então, que os ânions, eles são íons negativos que receberam elétrons. Então, eles estão ficando mais negativos, né? Eles têm mais elétrons, mais carguinhas ali dentro. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, realizar sempre a distribuição eletrônica do átomo do elemento neutro. Então, você vai pegar lá, o número atômico era 15. Primeiro, você vai lá, 1s2, 1s2, para o número atômico 15, para o número de prótons 15, número de elétrons 15, quando ele era originalmente esse átomo neutro. Depois, então, você vai adicionar esses elétrons, como a gente está falando dos ânions, né? Os ânions estão recebendo elétrons. Então, você vai adicionar esses elétrons, né, no nível e subnível mais externo. Então, a gente está falando ali da camada de valência. Lembra sempre, quando eu falo em mais externo, eu estou falando da camada mais afastada. Então, é sempre a camada de valência. Quando eu dou elétrons, eu vou tirar elétrons primeiro da camada de valência. Quando eu recebo elétrons, esses elétrons eles vão entrar na camada de valência, né? Porque é mais fácil primeiro entrar na camada de valência e depois ir para esses subníveis mais energéticos, se for necessário, tá? Então, olha só, vamos começar ali com o cloro. Então, o cloro, ele tem aqui, ó, massa atômica 35 e o número atômico, né, número de prótons é 17. Então, primeiro eu vou fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, utilizando aqui o meu diagrama de Linus-Pauling, para 17 elétrons, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o meu diagrama, a gente lê ele sempre na diagonal, nunca deitadinho assim em linhas, né?
Então, eu vou primeiro fazer a distribuição até chegar na soma de 17 elétrons. Então, eu começo aqui, né? 1s2, depois 2s2, 2p6. Chegou no 2p6, já grava aí, tá? Chegou no 2p6, eu tenho 10. Então, depois do 10, eu venho aqui, ó, 3s2, 12. Eu quero 17, faltam 5, né? Depois do 3s2 é o 3p6, né? Eu volto aqui, desço o 3p6. Se eu colocar 6 elétrons, eu vou passar. Eu quero só 5, né? Então, eu vou colocar 3p5. Então, só para lembrar, a gente pode colocar menos elétrons do que o subnível consegue guardar. A gente não pode colocar mais, tá? Eu não podia colocar aqui, sei lá, 3p7. Aí, beleza. Agora eu preciso identificar quem é a minha camada de valência. Olha só, eu tenho 3 camadas, né? Eu tenho 3 números grandes diferentes aqui na frente. Então, eu tenho a primeira camada, que tem 2 elétrons, a segunda camada, que tem 8, e a terceira camada, que tem 7. O meu íon, o meu ânion, é o cloreto, Cl-. Menos quer dizer que ele está ganhando um elétron, né? Uma carga negativa. Então, essa carga negativa, ela vai entrar aqui na camada de valência, mas não vai entrar ali no S, né? 3s2 vai entrar ali, vai ficar 3s3? Não pode, né? O S, ele só guarda 2 elétrons. Então, esse elétron ele vai entrar no subnível mais energético da sua camada mais externa, da sua camada de valência. Então, vai entrar aqui no 3p5, né? Vai ficar, então, a nova distribuição eletrônica finalizando ali com 3p6. 6 elétrons agora ali no subnível P, na terceira camada. Fechou? Agora, quando eu olho aqui o oxigênio, esse oxigênio ele é 2-, ou seja, ele está recebendo 2 elétrons. Então, primeiro eu vou analisar as informações que eu tenho, né? Massa atômica é 16, vai continuar a mesma. Número atômico é 8, né? Então, o número de prótons do átomo neutro é 8. Então, a primeira coisa que você vai fazer, né? Número de prótons, né? Número de prótons e número de elétrons ali do átomo neutro é 8. Então, a primeira coisa que você vai fazer é a distribuição de 8 elétrons. Olhando ali a nossa distribuição eletrônica pelo diagrama, né? Vamos lá. 1s2, eu falei para vocês, né? Até 2p6 é 10. Então, eu não preciso escrever 2p6, né? Se é até 8, vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Então, aqui eu tenho os meus 8 elétrons, certo? Então, agora, para eu saber aonde vão entrar esses 2 elétrons, eu preciso cuidar ali para ver qual é a camada de valência. Eu olho aqui, eu tenho 2 números grandes diferentes ali na frente. Então, eu só tenho 2, né? 2 camadas. Primeira camada com 2 elétrons, segunda camada com 6 elétrons. Então, se na segunda camada eu tenho 6 elétrons, a camada L, né, ela cabe em até 8. Então, esses 2 elétrons, eles vão entrar aqui, né, na parte do subnível mais energético, na camada de valência. Então, eu vou chegar aqui, 1s2, 2s2, 2p6. Fechou? Então, eu coloco esses 2 elétrons ali no subnível mais energético da camada mais externa. Mais um aqui, né? Mais um aqui, então, para a gente fazer essa distribuição, que é o iodeto, né? Então, o iodo, quando ele recebe um elétron. Então, eu vou olhar primeiro as informações que eu já tenho. Massa atômica é 127, o número atômico é 53. Então, o número de prótons do átomo ali, né? 53. Então, no átomo neutro, eu tenho 53 elétrons. Vou fazer a distribuição eletrônica olhando aqui o diagrama. Cara, 53 é muita coisa, né? Então, você vai lá, ó, até 2p6 é 10, né? 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui é 20. Aí, eu vou chegar aqui no 3d10. É 30. 30 ainda falta, né? Mais, falta 23. Então, eu vou sair aqui, ó, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. E aí, eu vou chegar aqui, olha só, na verdade, né? Eu vou chegar até aqui no 5p6. Mas eu não vou precisar colocar todos os 6 elétrons, né? Só preciso colocar 5 para fechar 53, tá? Se a gente fizer a soma aqui de todos eles bonitinhos, nós vamos chegar nos 53 elétrons. Só que eu quero fazer a distribuição ali, né, do iodeto. Então, ele está recebendo um elétron. Esse um elétron vai entrar na camada de valência.
Vamos olhar quais camadas eu tenho aqui, ó. Eu tenho 5 números diferentes, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. O maior é o 5, né? Então, a nossa camada de valência, ela é aqui, ó, 5s2 e o 5p5. No total, ela tem 7 elétrons. Se receber mais um, vai ficar com 8, né? Ali estabilizado, vai ficar com aquela configuração de gás nobre. Então, vai entrar ali no P5, porque vai ser o subnível mais energético daquela camada, e eu vou ter a minha nova distribuição eletrônica terminando em 5p6. Beleza? Então é isso, espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima!